na tua presença, Senhor Jesus. Mais uma vez nós nos achegamos ao teu trono de graça, pelos méritos que o Senhor tem concedido a nós por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai querido, essa manhã nós te suplicamos que o Senhor venha nos encher com a palavra de vida e salvação. Que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos limpar de toda mancha, de toda noda, de todo o pecado, Pai, de tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor Jesus, de recebermos o dom do céu, Pai, o dom do Espírito Santo. Pai, o Senhor sabe que eu tenho comido do rolo, Senhor Jesus, das Escrituras, Pai. E que dia após dia, Senhor Deus, eu tenho buscado nesta palavra, Senhor Jesus, receber a graça e o poder. E esta manhã eu suplico que o Senhor venha me batizar com o teu Espírito mais uma vez, Pai. Que o Senhor venha tocar os lábios desta serva que vos fala, meu Deus, para que eu não fale de mim mesma, Senhor Jesus, mas para que toda iniquidade seja passada de mim, mediante, Senhor Jesus, o tocar do teu Espírito, Pai. E que eu tenha condições de repartir com os meus irmãos o pão da vida que o Senhor tem me concedido. Eu oro, Senhor Jesus, crendo que o Senhor está sempre com os ouvidos abertos, atento ao nosso clamor, e que o Senhor já me atendeu, porque antes de pedir, o céu já estava disposto a nos entregar, conforme as tuas promessas, meu Deus, como está escrito, que se um pai que é mau sabe dar boas coisas aos filhos, que dirá o Senhor, o Pai das luzes nos dará luz e pão para nós nos fartarmos esta manhã na tua palavra, em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. É o título da nossa mensagem de hoje, é exatamente o plano da redenção. A mesma coisa é o Evangelho eterno de Cristo. Às vezes nós temos dificuldade para compreender o que seria o plano da redenção. Que plano é esse, né? Todo plano é um planejamento, todo plano é um preparo. E esse planejamento ele foi feito antes da fundação do mundo. É isso que está escrito nas Escrituras. Então, eu peço que vocês que estão estudando conosco essa manhã, que vocês possam ter a Bíblia de vocês em mãos aí, porque nós vamos abrir muitos textos, vamos folhear aí as Escrituras, para que Deus nos conceda o entendimento da palavra dele. Vou tentar colocar aqui. Tem uma luz muito forte, mas vamos ouvir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, o que seria esse plano da redenção que nós tanto falamos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 1 da epístola ou da carta de Efésios, capítulo 1. Os versículos é a partir do versículo 4. Se vocês tiverem encontrado, está escrito assim: conforme ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. E os versículos Efésios, capítulo 1, versículos 4, 5, 6 e 7. No versículo 5 ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Eu li até o versículo 8. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele nos declara, por meio do Evangelho de Cristo, que nós todos fomos predestinados para a vida eterna. Então, não existe a doutrina da predestinação, mas existe a doutrina de que toda a humanidade, o mundo todo, foi salvo em Cristo Jesus. Todo mundo, antes mesmo da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, nós fomos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi uma decisão que a divindade tomou antes mesmo que o mundo fosse criado. Isso precisa ficar muito claro para que nós entendamos o que significa esse plano da redenção.
Então, em algum momento, dentro da eternidade, a eternidade é um lugar onde o tempo não é contado, é onde o Altíssimo habita. A divindade resolveu criar. E quando a divindade resolveu criar, nós sabemos que eles criaram primeiros seres celestiais, primeiros anjos, todas as categorias de anjos, os querubins, os serafins, os anjos da guarda, os anjos mensageiros, para que a divindade de três pessoas coexistentes pudessem se relacionar com os seres criados, então eles começam a colocar em prática o plano da redenção. Porque nós temos um Deus de perto e não um Deus de longe. Então, quando Deus cria para que ele possa se relacionar com os seres criados, o que que ele faz? Ele se diminui. Para quê? Para que nós consigamos nos aproximar de Cristo. Então, quando Jesus, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando a divindade criou ali, dentro da eternidade, os primeiros seres, que foram os seres angelicais, nós entendemos, por intermédio do que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, que Cristo se esvaziou. Então, Cristo ele começa a se esvaziar dentro da eternidade, antes mesmo do Verbo encarnar. Porque, de fato, nós vamos ter a materialização dessa promessa de que Cristo se esvaziou na terra, quando ele assume a humanidade, quando ele se torna um de nós. Mas antes disso, ele já começou a se diminuir. Então, eu não pretendo, com esse estudo de hoje, irmãos, esgotar esse assunto, porque afinal de contas, os remidos, aqueles que herdarão o reino de Deus, eles passaram a eternidade inteira estudando o plano da redenção, compreendendo que amor é esse de Deus por nós, que amor é esse que o Pai confiou aos seres criados, a ponto de entregar Jesus para morrer por nós. Então, dentro da eternidade, esse lugar onde o tempo não é contado, esse lugar onde o ser infinito habita, quando ele resolve criar, ele já assume ali a responsabilidade de criar seres racionais livres. Todos nós fomos criados como seres racionais livres. Isso implica dizer que nós não fomos criados como robôs, nós não fomos criados como máquinas, nós não fomos criados sem opção de não servir. O Senhor Deus nos criou assumindo a responsabilidade de seres, de criaturas, seres racionais, que têm as faculdades do raciocínio. Então, o ser racional, ele tem as faculdades superiores da mente, ele é dotado de razão, ele é dotado de consciência e ele é dotado de juízo. Isso implica dizer que nós somos seres livres. Livres para quê? Livres para escolher a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Deus não nos criou sem a escolha de dizer, eu não quero servir. É exatamente por isso que quando Deus cria os primeiros seres, os seres angelicais, e nós conhecemos muito bem essa história, quando Deus cria todos os seres, ele assume essa responsabilidade. Às vezes, as crianças que têm assim, uma capacidade de questionar mais, elas perguntam por que que Deus permitiu a rebelião? Por que que Deus criou um anjo que ele sabia que se rebelaria? Justamente por causa do livre-arbítrio, por causa dessa condição que Deus oferece para nós. Deus não deseja uma adoração forçada. Deus não aceita uma adoração forçada. Deus não quer que nós o adoremos por medo ou porque não temos opção. Não, ele nos deixa como seres racionais, livres para escolher adorá-lo, por entender que nós fomos criados como adoradores para adorar, mas ele não impõe isso de nós, né? Porque não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito dele. Ele fala isso lá através do profeta Zacarias. Então, nós entendemos que, se antes mesmo, Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1, que antes da fundação do mundo, o mundo não existia, a terra não era habitada, a terra não existia ainda, os seres humanos não tinham sido criados, Adão e Eva não tinham sido criados ainda. Eu e você não existíamos ainda concretamente, mas nós já existíamos na mente de Cristo, nós já fazíamos parte dos planos de Cristo.
E é por isso que o apóstolo Paulo, não só ele, mas nós vamos ver que Pedro, que João, que vários outros vão declarar que nós já fazíamos parte dos planos da divindade, que nós já existíamos nos pensamentos da divindade. É por isso que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 1, vocês podem ir anotando esses versículos para vocês estudarem com calma, para vocês reverem todos esses textos, para que vocês compreendam e comecem a assimilar o plano da redenção. Paulo diz que conforme ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, mas se nenhum mundo existia, a matéria ainda não existia, nós ainda não tínhamos nascido. O próprio Adão e Eva não tinham sido criados, mas nós já tínhamos sido escolhidos antes da fundação do mundo. Cristo já tinha decidido que assumiria o preço pelo fato de nos tornar seres racionais livres. E nós sabemos que, infelizmente, os primeiros seres, que foram os seres angelicais, criados pela divindade, pelo fato deles serem livres, alguns deles se rebelaram. Nós conhecemos ali a história em Isaías 28, em Apocalipse, de um anjo criado por Deus, que era um anjo querubim, que era um anjo guardador, que se rebelou. E esse ser que se rebelou, quando nós lemos História da Redenção, o livro de Ellen White chamado História da Redenção, e todos os outros livros da série Conflitos, nós compreendemos que esse ser, ele usando desse direito, desse atributo dado por Deus, que é sermos seres racionais, livres, ele escolheu não adorar a Deus. Ele escolheu exatamente ser contrário ao governo de Deus. E essa luta que teve início lá no céu, esse conflito que teve início no céu, ele se arrasta para a terra, como nós conhecemos a história de quando ele tenta os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele contamina a terra ali com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com a sua corrupção, ele começa a tentar o homem. Então, Deus já sabia de tudo isso. A divindade de três pessoas coexistentes já sabiam do risco que eles corriam. E é por isso mesmo que nós vamos ver aqui no capítulo, em 1 Pedro, capítulo 1, abram a Bíblia de vocês aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20. Vamos ver o que está escrito. Vamos ver se Pedro concorda com o que o apóstolo Paulo acabou de declarar em Efésios. Capítulo 1, o versículo é o versículo 20. Vamos ver a partir do versículo 18, para compreender melhor. Ele diz assim, ó: porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis. Veja que Pedro está falando da redenção. Ele está falando do fato das criaturas que se perderam por ocasião do pecado de Adão, como está escrito, que por um só homem o pecado entrou no mundo e por ele a morte, e passou a todos. Então, agora Pedro vai falar da redenção em Cristo. Porque do jeito que o pecado passou a todos e a morte por meio de Adão, nós vamos ver agora que a vida e a liberdade, ela também vai ser entregue a todos por meio de Jesus Cristo. E Pedro diz assim, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Versículo 20. O qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. Então, nós sabemos que Cristo só veio à Terra há aproximadamente 2000 anos. Mas antes de ser executado este plano, ele já tinha sido planejado muito antes. Então, há 2000 anos atrás, aproximadamente, quando o homem Cristo, quando o Verbo encarnou, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
ele veio concretizar um plano que eles tinham tomado, eu digo eles, porque as três pessoas da divindade tinham tomado essa decisão de se arriscar pela humanidade, entende? Então, Pedro, ele concorda aqui com o que Paulo fala em Efésios. Ele diz que foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém foi manifestado nesses últimos tempos. Então, a execução desse plano da redenção, ela se concretizou há 2000 anos atrás, mas isso foi planejado muito antes, mesmo antes do pecado entrar no mundo, a divindade já tinha assumido o risco e já tinha decidido como eles resgatariam os seres caídos. Então, nós precisamos compreender que redenção quando eu falo de plano da redenção, eu estou falando do plano da salvação. E eu estou falando do evangelho eterno. E nós não podemos nos esquecer que o evangelho eterno é o poder de Deus para a salvação do homem. Quem diz isso? Paulo, em Romanos 1,16, quando ele diz: Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação do que crê, só do que crê. Porque se nós não crermos, não tem como nós sermos salvos. A salvação, ela está atrelada à fé. Não que a fé nos salve, a fé não nos salva, porque até a fé é Deus quem produz em nós. Mas para que esta salvação nos alcance, é mediante a fé. Fé essa que é uma promessa que está lá em Gênesis 3,16, a semente da fé. Então, Deus, ele implantou em todos os seres humanos criados o princípio da fé, porque nós não temos condição de, por nós mesmos, criar fé. Nós podemos aumentar a fé mediante a palavra, porque está escrito que é Ele quem realiza em nós o querer e o efetuar. Então, esta fé que foi implantada em todos os seres humanos, esse princípio da fé, esta semente do Evangelho Eterno, que está lá naquela promessa de Gênesis 3,15, que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, todas as pessoas do mundo têm esta semente implantada em seus corações. Mas para que essa fé cresça, é necessário ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e não ouvir as palavras de homens, nem de mulheres, nem de ministros, mas as palavras de Cristo. É por isso que essa manhã nós vamos abrir vários textos bíblicos. Nós já vimos aqui o que Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 4 a 7, sobre o plano da redenção. Nós vimos aqui o que Pedro falou em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 a 20, e vamos ver o que João, na ilha de Patmos, ele viu, o que ele fala a respeito deste assunto do plano da redenção. Apocalipse, capítulo 13. Então, abram as Bíblias de vocês, é importante que vocês vejam se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra. Porque a lei e o testemunho, se nós não falarmos desta maneira, é porque não há luz em nós. Jamais veremos a alva. Então, Apocalipse, capítulo 3, abra a sua Bíblia, 13, o versículo é o versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. Está escrito assim: Apocalipse 13, 8 está escrito: E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Só um minutinho. É isso mesmo, Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Veja que João, ele refere que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Nós vimos que Paulo e Pedro, eles declaram que a redenção, que o plano da redenção, que esse plano da salvação, que esse evangelho eterno, ele foi planejado antes da fundação do mundo. E aqui, João declara
que o Cordeiro, se referindo a Cristo, nós sabemos que o Cordeiro é Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a palavra diz, né, quando o outro João, o João, o Batista, que batizou Jesus, quando ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo ao verdadeiro Cordeiro, a verdadeira oferta que foi dada de uma vez por todas, como Paulo fala em outros versículos. Então, quando João, aqui na ilha de Patmos, ele diz que, quando ele declara que este cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, de fato, a morte física de Jesus só foi concretizada há 2000 anos atrás. Mas essa decisão, este pacto eterno, que é outra palavra que nós encontramos para o plano da redenção, para o plano da salvação, para o evangelho eterno, é o pacto eterno. Que pacto é esse? Um pacto que foi decidido antes que o mundo fosse criado, antes que eu e você existissem, antes mesmo que o pecado se originasse, porque na onisciência da divindade, uma divindade é onisciente, sabe todas as coisas, conhece o fim desde o princípio, eles sabiam o risco que eles estavam assumindo por decidir criar. E criar o quê? Criar seres racionais, livres. Eu vou repetir esses aspectos para que isso fique muito claro na nossa mente. Porque Deus sabia que o pecado entraria no céu, Deus sabia que o pecado entraria na terra, e mesmo assim, o amor de Deus, a compaixão de Deus, decide criar esses seres que poderiam se rebelar contra o seu governo, e se rebelaram. Então, nisso, irmãos, contém o plano da redenção, nisto contém o pacto eterno. O fato de Deus, mesmo sabendo que estes seres criados, livres, racionais, poderiam se rebelar, poderiam se voltar contra o seu governo. E se voltaram. De fato, nós vemos o fruto dessa rebelião que nos alcança até os dias de hoje. Mas maior que o fruto dessa rebelião é o fruto da redenção que há em Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, verdadeiramente, nós vamos entender essa manhã que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não somos mais escravos de Satanás, mas que nós estamos sendo feitos, nós fomos feitos servos de Deus por meio da redenção, por meio do sangue de Cristo Jesus. Vamos ver o que o Evangelho de João, no capítulo 14, o que está escrito a respeito desse mesmo assunto. Abram a Bíblia de vocês, mais uma vez, eu ressalto a importância de vocês confirmarem se aquilo que está sendo ensinado nos estudos, nos cultos, se aquilo que está sendo repassado de fato está escrito nas Escrituras, se de fato é desta maneira. João, capítulo 17, o versículo é o versículo 24. E está escrito assim, no Evangelho de João, na verdade não é 17, é 14. Está aparecendo um 17, deixa eu ver se é o 24, 17. João capítulo 17. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É isso mesmo. João capítulo 17, versículo 14. Veja só, aqui é exatamente a oração de Jesus, aquela oração que Jesus fez, que o mundo todo estava incluído naquela oração, que eu e você estávamos incluídos, mesmo nós ainda não existindo, nós não existimos de fato a matéria concreta, mas nos pensamentos de Jesus, ele já sabia que nos criaria. Lembre-se que o salmista declara que ainda quando nós éramos uniformes, né, no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Todos os nossos dias já estavam escritos no livro. Que livro? No livro do Cordeiro, na mente de Cristo, porque ele já sabia que nos criaria. Então, ele na sua oração, Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 24, ele vai declarar assim, ó, Pai, eu desejo que onde eu estou
estejam comigo também aqueles que me tens dado. Jesus está falando exatamente do plano da redenção. Jesus está falando que o fato que se consumaria por intermédio da sua morte, que nesta oração aqui, eu creio que ele ainda não tinha morrido, ou ele já tinha ressuscitado por ocasião desta oração. Então, ele, aqui, por meio dessa oração, ele nos faz entender exatamente o que está escrito. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também todos aqueles que me tens dado, para que eles sejam, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Novamente, o próprio Jesus aqui no Evangelho de João, ele fala acerca deste plano da redenção, deste plano da salvação, desse pacto eterno que foi decidido dentro da eternidade, nesse lugar onde o tempo não é contado, pela divindade. Inclusive, irmãos, um dos motivos pelos quais aquele anjo se rebelou, aquele anjo querubim, Lúcifer, foi exatamente o fato dele não poder adentrar nos conselhos da divindade. Ellen White, ela deixa isso muito claro no livro História da Redenção, que quando a divindade se reuniu justamente para planejar a respeito do plano da redenção, a respeito do pacto eterno, Lúcifer ficou enciumado porque ele não podia adentrar nos planos do Pai, do Filho e do Espírito. Ele ficou de fora porque ele não fazia parte. No céu, ele era o quarto em poder. Logo depois de Jesus, que tinha também assumido a forma de arcanjo, Jesus tinha se diminuído. Nós sabemos que a Bíblia declara para nós que Jesus tinha se diminuído, Jesus tinha se esvaziado, Jesus tinha assumido para poder, porque como Deus é um Deus de perto, é um Deus que se relaciona com as obras criadas, para que a divindade pudesse andar livremente no meio daqueles seres criados, no meio daquelas criaturas, daqueles seres angelicais. Era necessário que a divindade se esvaziasse. E a primeira vez que Jesus se esvazia é exatamente no céu, quando ele assume a forma de arcanjo. Então, Jesus Cristo, que era o próprio Deus, ele se esvazia no céu, assumindo a forma de arcanjo Miguel. Isso está descrito, isso está revelado para nós, né? Tanto em Apocalipse 12, como em Isaías, também no profeta Ezequiel, nós vemos todas essas citações em que houve uma luta, houve uma guerra no céu. Miguel, se referindo ao arcanjo Miguel, a Jesus Cristo, que é Deus, lutou contra Satanás, ou contra Lúcifer, ou contra a serpente, como está escrito nos textos. Então, exatamente por causa deste plano, por causa deste pacto, dessa decisão que foi tomada antes da fundação do mundo, Satanás se enciumou, porque ele não entrou nos conselhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos ver o que Paulo declara em Romanos acerca das consequências desse plano da redenção. Porque nós precisamos compreender para que nós fomos salvos, de que nós fomos salvos. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. E agora nós vamos tomar a leitura daquilo que Paulo declara em Romanos, capítulo 8. Então, vocês abram a Bíblia de vocês aí, nós vamos ler alguns versículos de Romanos, a partir do versículo 1. Jesus aqui, Paulo aqui, ele está falando da vida pelo Espírito. Exatamente isso que foi concedido a nós por meio do plano da redenção, da vida espiritual, da vida de não sermos mais escravos do pecado, mas de sermos chamados filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando de quê? Paulo está falando do plano da redenção. Paulo está falando do pacto eterno, dessa decisão tomada pela divindade dentro da eternidade, antes que eu e você existissem. Só que o versículo não termina aqui.
Se você tiver uma versão King James 1611, é uma versão é, onde os escritos estão mais próximos das traduções originais em hebraico e aramaico, você vai ver que as traduções de João Ferreira de Almeida, que são as traduções de um padre, elas foram extraído uma parte desse versículo. Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo não termina aqui. Ele continua nessa versão King James de 1611, e era a versão que Ellen White adotava, que ela usava para os seus estudos. Paulo continua dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo ele está demonstrando para nós que toda condenação ela foi excluída na cruz. Mas para que essa condenação de fato ela seja redimida, retirada, é necessário que aqueles que recebem o dom eterno, aqueles que recebem o plano da redenção, o pacto eterno, o evangelho de Cristo, como Paulo diz, que é o poder de Deus, eles não podem andar segundo a carne, porque segundo a carne, nós já andávamos antes de sermos salvos, antes de sermos alcançados. Agora nós precisamos andar segundo o Espírito. Lembre-se da oração de Jesus. Então, Paulo vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, a partir do versículo 1. Paulo vai continuar no versículo seguinte, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, o que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Ora, o fato de Jesus ter executado o plano da redenção na cruz, o fato de Jesus ter sido crucificado, né, ter sido morto, ter ressuscitado, ter ascendido ao céu, está intercedendo agora à direita do Pai por nós, isso nos. Ele diz assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida. Ora, Jesus Cristo ele cumpriu todos os requisitos da lei. A lei de Deus, que é imutável, nós sabemos disso, ela não poderia ser mudada por causa do pecado. Deus, dentro da eternidade, quando ele assumiu o risco dessas criaturas, desses seres criados livres, deles se corromperem, ele sabia que ele precisava que alguém cumprisse os requisitos da lei. Ora, porque está escrito, a palavra de Deus ela não se contradiz. Momento algum, o Novo Testamento vai contradizer o Antigo Testamento. E nem os testemunhos de Ellen White vão contradizer nem o Novo nem o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento declara que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E que a alma que pecar, essa morrerá. Então, todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados a quê? À morte. Só que Paulo diz agora que a lei do Espírito de vida, ele está falando de Jesus, ele está falando da redenção que há em Cristo Jesus, ele está falando do fato de Jesus ter assumido uma carne pecaminosa, como Paulo fala em Romanos 8:3, dele ter, do verbo ter sido feito carne, habitado entre nós, como João declara no Evangelho, e ter assumido o preço dos nossos pecados. Aquilo que Isaías fala quando ele diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, ele, ele se fez expiação, ele se fez pecado, Paulo também fala isso, por nós, ele assumiu o preço que nós deveríamos pagar. Então, Paulo, aqui em Romanos 8, versículo 2, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ora, nós recebemos o pagamento em Cristo Jesus. Jesus, ele cumpre todos os requisitos da lei.
Porque a lei de Deus, que é imutável, que não pode ser mudada, e nós não podemos nos esquecer disso em nenhum momento, ela não pode ser mudada, ela não pode ser diminuída, não pode ser tirado nenhum i, nem acrescentado nenhum i. Essa lei ela precisava ser cumprida na sua perfeição, na sua totalidade. E nenhum de nós tem condição de oferecer para a lei o que a lei requer de nós. Porque o que a lei quer de nós? A lei de Deus, que é o caráter de Deus. Ora, o que é a lei de Deus? O que é o decálogo? Que Deus escreveu com as suas próprias mãos, que ele não confiou a homem nenhum, que ele escreveu com o próprio dedo nas pedras que foram retiradas do seu trono. É o caráter de Deus, são os pensamentos de Deus, são os sentimentos de Deus, é a sua lei, é o seu caráter, é a sua norma de justiça. Então, essa lei, ela não pode ser alterada em hipótese nenhuma, ela tinha que ser cumprida. E o que é que a lei dizia? A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Então, Cristo Jesus, assumindo a forma humana, não qualquer forma humana, mas a forma humana em carne pecaminosa, recebendo uma máquina de pecar, contudo, nunca pecou, porque o fato de Jesus receber uma máquina de pecar não faz dele pecador. Mas ele nunca pecou, por quê? Porque ele estava ligado em Deus por meio da palavra. E aí ele satisfaz agora os requisitos da lei. Ele morre porque a lei queria que alguém morresse. E ele satisfaz 100% todos os requisitos da lei. A lei olha para Cristo e ela se satisfaz. Por quê? Porque ele foi justo do princípio ao fim, porque ele foi perfeito do princípio ao fim. Cristo Jesus, o Senhor, nosso Senhor, ele foi perfeito para quê? Para que ele pudesse oferecer para nós condições de nós sermos aceitos pelo Pai novamente, de nós voltarmos a fazer parte da família celestial novamente. Vamos ver mais adiante o que Paulo diz, no versículo 3. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, ora, a lei não podia nos salvar. Porque a lei olha para mim, para você, e o que, que a lei vê? A lei vê impureza, imundície, pecado. A lei vê transgressão. E mesmo que a gente aceite o evangelho, mesmo que a gente viva uma vida de santidade, nós não podemos oferecer justiça perfeita para a lei, porque a lei olha para nós e ela vê o nosso passado. E a lei quer perfeição do princípio ao fim. E nós não temos condição de oferecer perfeição do princípio ao fim, nem agora. Se nós nos matássemos, nós não conseguiríamos oferecer o que a lei requer de nós, perfeição do princípio ao fim. Mas Cristo Jesus, nosso Senhor, que decidiu morrer por mim e por você desde a fundação do mundo, ele ofereceu isso para a lei. Perfeição, justiça, santidade, do princípio ao fim. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não se achou pecado, não se achou engano em sua boca. Porque ele foi moído por as nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, como o profeta Isaías declara, e não abriu a boca como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. É isso que Isaías fala. Então, Paulo diz assim, em Romanos 8, versículo 3, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne. Por que carne? Pela carne pecaminosa. Mas Jesus vem com uma carne pecaminosa que não é pecado, ele apenas tinha a possibilidade de pecar, por isso que ele foi tentado, mas ele nunca pecou. E aí ele diz assim: Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, Jesus Cristo, o homem Cristo, ele assume dentro do plano da redenção, ele assume exatamente a natureza humana pecaminosa. Ellen White deixa isso muito claro. 4.000 anos de debilidade, de pecado, lá no Desejar de Todas as Nações. Jesus não poderia ter vindo antes. Apesar de Adão e todos os outros patriarcas e profetas terem esperado que o Messias viesse, o Messias precisava vir quando já a história do pecado já estava bem terrível, quando o mundo já estava uma miséria, uma moléstia, porque ele precisava mostrar para os mundos não caídos, para o próprio mundo, para os anjos,
como que a lei de Deus seria cumprida na sua perfeição, mesmo tendo uma máquina de pecado. Então, Jesus tinha uma máquina de pecar, um corpo de pecar. Porque, sim, é verdade, Jesus podia pecar. É tanto que ele foi tentado até a morte, mas não pecou. E Paulo continua dizendo, para que a justiça, versículo 4 de Romanos 8, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Que justiça? Ora, a justiça que dizia que a alma que pecar, essa morreria, que o salário do pecado é a morte. Então, essa justiça ela foi cumprida em Cristo. Então, quando Paulo diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, o mundo todo foi justificado em Cristo Jesus. Mas há um problema nisso. Por que que o mundo todo não vai para o céu? Se o mundo todo foi justificado, se em Cristo Jesus a lei foi satisfeita 100%. Ora, porque é necessário que nós recebamos não somente a justiça imputada pelos méritos do sangue de Cristo Jesus, quando Jesus morre no Calvário, o mundo todo, desde Adão até o último ser humano, nesses 6.000 anos da história do pecado, o mundo todo foi justificado. O mundo todo poderia estar no céu. Por quê? Porque o mundo todo foi salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou os adventistas. Deus não amou os judeus. Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo todo. Todos os habitantes que existiram desde Adão até hoje. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui nós vemos que aqueles que não andam segundo a carne, segundo a sua vida de antes, mas segundo o Espírito, segundo essa redenção que há em Cristo Jesus, eles não só receberam a justiça imputada, que é o direito de ir ao céu, como eles recebem também a adaptação para o céu. Por que então que o mundo todo não vai estar no céu? Ora, porque essas pessoas elas receberam o direito de ir para o céu. A dívida delas foi paga na cruz, no Calvário, em Cristo Jesus, todos os requisitos da lei foram satisfeitos. Este é o plano da redenção. Porque eu e você não podemos oferecer o que a lei pede de nós. Então, por que que o mundo todo não estará no céu? Porque o mundo todo não creu, porque o mundo todo não permitiu que essa justiça, primeiramente imputada, fosse comunicada, transferida a nós. E este é o processo de santificação, que é o ponto que nós vamos entrar agora e vamos abrir aqui as Escrituras, para compreender o que é que vai nos deixar dentro ou fora do céu. Se o mundo todo já está salvo, inclusive a igreja, não só a igreja, mas o mundo todo, por que então que muitos se perderão? E nós vamos compreender agora que é exatamente por causa da falta da justiça comunicada, da justiça transmitida por meio da palavra, por meio do processo de santificação. Ellen White, falando da justiça imputada e da justiça transferida ou comunicada, ela diz que uma é o nosso título para o céu, a justiça imputada. O mundo todo tem o título para o céu, tem o passaporte para o céu. Por que que o ladrão da cruz morre antes mesmo dele ser batizado? Ora, porque em Cristo todos os requisitos da lei foram cumpridos. Em Cristo nós fomos mortos, em Cristo nós fomos ressuscitados, em Cristo nós fomos levantados, em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo nós fomos batizados, que o único motivo que o santo se batizou ali por João Batista, quando João indagou, eu é que preciso ser batizado por ti, João estava falando a verdade. Mas Jesus diz assim: é necessário que assim aconteça, para que se cumpra o que foi dito a meu respeito. Jesus estava falando que era necessário que ele fosse batizado, mesmo sem ter pecado, porque naquele batismo simbólico, nas águas do Jordão ali, João Batista estava batizando o mundo todo. O mundo todo foi batizado no batismo de Jesus Cristo. É por isso que o ladrão da cruz, ele recebe a justiça imputada e também
comunicada. Ora, não havia tempo para o ladrão descer e se batizar. Mas em Cristo, o ladrão da cruz foi batizado. Entende? Em Cristo se cumpriu a redenção na vida daquele homem. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. A condição é crer. Se der tempo, no caso do ladrão da cruz, não deu tempo. Então, ele não foi batizado por falta de tempo, mas ele creu. Então, quem crer e for batizado, vem depois, se der tempo, será salvo. O ladrão da cruz creu e foi salvo. Porque ali ele recebeu a justiça imputada, mesmo antes que Jesus consumasse ali a sua morte, Jesus ainda estava falando, então ele estava vivo, mas o fato da promessa de Cristo na vida daquele homem foi concretizado. A justiça de Cristo, o plano da redenção, o pacto eterno se cumpriu na vida do ladrão, pode se cumprir na vida do pior de todos os pecadores. Porque Jesus disse que ele não veio buscar os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio salvar os pecadores, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, se nós não nos identificarmos como pessoas que precisam da salvação, que precisam da redenção em Cristo, nós não seremos salvos, porque ele veio buscar os doentes, aqueles que se identificam como quem precisa de salvação. Paulo, ele vai falar assim aqui em Romanos 8, no versículo 4, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja que para que nós sejamos, de fato, para que nós recebamos essa justiça transferida, comunicada, para que nós recebamos agora a adaptação para o céu, porque a justiça imputada é o nosso passaporte para entrar no céu. Todos nós temos direito de ir para o céu. Agora, de fato, a nossa adaptação, que vem por meio da santidade, ela requer de nós uma vida santa, justa e reta. Mas como nós vamos oferecer justiça, retidão e santidade para a lei, se a lei quer perfeição do princípio ao fim? Ora, somente mediante a vida de Cristo. É impossível que eu e você, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente imagine que cumpre a lei, é impossível que nós satisfaçamos a lei 100%, que nós ofereçamos para a lei justiça perfeita do princípio ao fim. Mas Cristo ofereceu. E se eu estiver em Cristo Jesus, e se você estiver em Cristo Jesus, então agora a lei olha para mim, para você, e ela não vê mais o eu. Por quê? Porque o eu vai estar escondido em Cristo. Isso é redenção. É Cristo formando em mim e em você a imagem e semelhança dele. Então, redenção é Deus criando no homem o que o homem não tem. Lembre-se que no princípio, o homem Adão, o primeiro homem, foi formado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele perdeu essa imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. E todos os outros perderam, e nós precisamos agora ter essa imagem construída em nós novamente. E como é que essa imagem vai ser construída em nós novamente? Paulo diz que para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É necessário que nós deixemos de lado a carne, os desejos carnais, as faculdades inferiores da mente. É necessário agora que nós andemos no Espírito de Cristo. É necessário que agora esse direito que foi concedido a nós por meio deste pacto eterno, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, se manifeste na nossa vida. É necessário que tudo aquilo que Paulo fala nas suas cartas, nas suas epístolas, agora já não mais eu vivo, ora, não mais eu vivo, não eu, o ego, não vive, mas Cristo vive em mim. E agora vivo pela fé. Essa tem que ser a vida do cristão. E Paulo vai continuar dizendo, ele diz assim, porque os que são segundo a carne, no versículo 5 de Romanos 8, têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
nem de fato pode ser. Ora, enquanto nós não compreendermos isso, nós não poderemos passar pelo processo de santificação que está ocorrendo agora, o processo de purificação da igreja. Ora, o que é que Jesus, nosso sumo sacerdote, está fazendo no céu agora? Esse tempo de graça que está estendido diante de nós é um tempo de limpeza, é um tempo de purificação. O santuário no céu está sendo purificado. Ora, mas o que está sendo purificado? No céu não tem pecado. Os livros, os registros, os meus registros, os registros da igreja, os seus registros precisam ser purificados. Ora, os livros no céu estão sendo abertos. A história da humanidade está sendo conferida. O juízo dos mortos, que começou em 22 de outubro de 1844, está em andamento, e nós não sabemos quão rapidamente o juízo dos vivos começou, se é que não já começou, eu creio que já começou. Não posso afirmar isso biblicamente, mas eu creio e tenho o direito de crer que já começou. E lá em 1 Pedro diz que quando o juízo dos vivos começa pelo quê? Pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus na terra? Nós, adventistas do sétimo dia, porque não podemos ser hipócritas. Se nós cremos que somos a igreja do Deus vivo, a igreja verdadeira, nós também precisamos crer que se somos a igreja do Deus vivo para as coisas boas, também somos a igreja do Deus vivo para quando o juízo começa. E ele começa pelos líderes. E líder não só é quem tem cargo, líder é quem tem conhecimento. Eu sou líder daquilo que eu conheço, ou para a minha salvação, ou para a minha condenação. Compreende? Então, no céu está havendo uma purificação dos registros de pecado. Ora, mas se nós não pararmos de enviar pecado para o céu, como que esses livros vão ficar limpos? Como que vai haver o fim dessa intercessão? Porque em Daniel capítulo 12, diz ali que Miguel se levanta. Então se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. E será salvo o teu povo. Que povo? Todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro? No livro da igreja? Não, no livro do Cordeiro. Quem que tem o livro do Cordeiro? Cristo. Ele é que tem o livro. Quem é que põe nomes no livro e tira nome dos livros? O Cordeiro. João, na ilha de Pátimo, disse que ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Eu e você não podemos tirar nem colocar os nossos nomes. Cristo é o único que põe nomes e tira nomes. Ellen White tem uma visão e ela diz que nomes eram tirados, nomes eram acrescentados, mediante a fé. Como então o nosso nome pode permanecer escrito no livro do Cordeiro? Mediante um processo de purificação, de santificação que está ocorrendo aqui na Terra. Então, agora, irmãos, entra a segunda parte do nosso estudo de hoje. Nós estávamos falando sobre o plano da redenção, sobre o evangelho eterno, sobre o pacto eterno, e nós precisamos falar agora sobre a reivindicação do caráter de Cristo. Para que nós fomos salvos? Ora, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Não é qualquer obediência, não é a minha obediência, não são as minhas obras, são as obras de Cristo na minha vida. Porque a lei não quer minhas obras, porque as minhas obras estão destituídas. Porque as minhas obras são imperfeitas, porque as obras da igreja são imperfeitas, as suas obras são imperfeitas. Se Cristo não for manifestado na vida do remanescente, na vida da igreja, na minha e na sua vida, nós nos perderemos francamente na igreja verdadeira. Este é o assunto mais sério, é um assunto que envolve vida ou morte. É por isso que nós precisamos examinar as Escrituras, abrir as Escrituras e ver se o que está sendo dito aqui está de acordo com a lei e o testemunho. Foi Jesus que disse a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, é porque não há luz neles. Então, Paulo vai dizer assim, no versículo 6 de Romanos 8, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Ora, Paulo aqui nos ensina esta manhã que se nós continuarmos satisfazendo os desejos carnais, se nós continuarmos sendo conduzidos pelas faculdades inferiores da nossa mente, pelos apetites e pelas paixões, se nós continuarmos sendo dominados por essas faculdades carnais, nós não poderemos ver a Deus, porque está escrito: sem santidade, ninguém verá a Deus. É ninguém, meus irmãos. Porque o conflito que teve início no céu, o plano da redenção, esse pacto eterno, essa decisão que foi tomada antes que você e eu existissem, antes que a igreja adventista fosse fundada, antes que os judeus fossem criados, antes que o mundo fosse criado, esse plano foi exatamente para que a lei de Deus ela fosse cumprida, para que ela fosse observada na sua perfeição e na sua pureza. Se eu e você não podemos observar essa lei por os nossos próprios méritos, e se nós não mortificarmos a nossa carne e não vivermos no Espírito por meio do processo de santificação, nós não veremos a Deus. Ora, quem suportará naquele dia olhar para a face de Deus, se tiver algum pecado em nós? Irmãos, nós seremos destruídos, porque o nosso Deus, ele não é ministro de pecados. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ellen White diz que se nós compreendêssemos o que está nesta simples frase, o Cordeiro de Deus que tira, ele tira o quê? O pecado. Tira o pecado de quem? De nós. Como é que ele tira o pecado? Como é que ele nos purifica? Vamos entender. Então, Paulo diz assim, mas vós não estáis na carne. Ele está falando de quem? Ele está falando de todos aqueles que creem nesse plano da redenção, de todos aqueles que creem nesse pacto eterno. Versículo 9 de Romanos 8. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Embora esteja na igreja de Cristo, embora tenha cargos, embora seja ministro do Evangelho, embora pregue nas salas, não importa. Nós não somos salvos por ter os nossos nomes nos livros da igreja, nem por ter cargos e nem por pregar a verdade. Você pode ser o pregador mais eloquente, você não será salvo por isso. Eu não serei salvo por as minhas habilidades, por as obras, porque ninguém será salvo por obras, para que não se glorie, somente mediante a graça, mediante o pacto eterno, mediante o plano da redenção, mediante o evangelho de Cristo. Então, Paulo diz assim, versículo 10, e se Cristo está em vós, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Justiça de quem? A justiça de Cristo. E ele continua dizendo, mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que habita em vós. Então, quem é que vai vivificar os nossos espíritos? É o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o espírito da palavra. Quando essa palavra entra em contato com nós cremos nisso. O que Jesus disse? Santifica-os na verdade, João 17, se eu não me engano. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que nós vamos, então, ser vivificados no Espírito? O salmista responde isso para nós, lá no Salmo 119, no versículo 9. O salmista diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde, no versículo 10 e no 11. Ele diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, coração é mente, para não pecar contra ti. Aqui a chave do evangelho eterno é dado para nós. A única maneira de o jovem da igreja, de mim e de você, nos guardarmos incontaminados, incorruptíveis no meio de uma geração adúltera, é se a palavra de Cristo estiver escondida no nosso coração, na nossa mente, e se ela for verbalizada no momento da tentação. Se nós não usarmos o método de Cristo para enfrentar o pecado,
nós vamos desfalecer e nos perder francamente na igreja verdadeira. Então, quando o pecado nos aflige, quando a tentação vem até nós, e ser tentado não é pecado, nós precisamos repetir essas coisas, porque para alguns isso ainda é obscuro. Ser tentado não é pecado, porque se ser tentado fosse pecado, Jesus teria pecado, e Jesus nunca pecou, foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Então, quando a tentação vem até nós, porque Satanás está como um leão rugindo para nos destruir, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos citar a palavra. Que palavra? As nossas palavras não está escrito. Se Cristo, que é Deus, citou a palavra, que dirá nós, réis mortais, necessitamos de citar a palavra. Mas vamos ver, Paulo diz assim, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Entendeu? Vamos ver esse processo de santificação. Vamos voltar aqui à página em Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Romanos, nós já estávamos em Romanos 8. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. O que é que Paulo diz para nós? Ele diz assim, Romanos 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, os chamados por Jesus Cristo. Para que nós recebemos, então, o direito, o plano da redenção, o pacto eterno, o evangelho eterno? Nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência. Obediência, qual obediência? Obediência da fé. Obediência da fé. Vamos ver o que Paulo fala em Filipenses. Abram as suas Bíblias, confiram se realmente esses textos existem, se realmente eles são desta maneira. Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. Está escrito assim: olha só o que Deus espera da igreja dele. Olha só o que é a purificação. Está acontecendo uma purificação no céu, precisa acontecer uma purificação na terra. A igreja trabalha junto com Cristo. Paulo diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Para que nós fomos chamados? Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo e não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ora, se o Senhor Deus não edificar esta casa, que casa? O templo do Espírito Santo que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Senhor não edificar esta mente, se o Senhor não edificar este corpo, se o Senhor não edificar esta igreja que somos nós, templos do Deus vivo, em vão trabalhos que nela a edificam. Se nós não retermos esta palavra da vida e não lembrarmos de citar ela no momento da tentação, em vão nós trabalharemos. Nós teremos corrido em vão a carreira de cristianismo. Paulo está dizendo aqui que nós fomos chamados para ser declarados por Cristo inocentes, inofensivos, filhos de Deus, não filhos de Satanás. Sem repreensão. Ora, sem repreensão, o que é sem repreensão? Sem pecado. Não somos nós que dizemos que estamos sem pecados, porque a Bíblia diz que se nós declararmos com os nossos lábios que não temos pecados, nós já pecamos. Mas é Cristo que declara a respeito da igreja que ela é inocente, inofensiva, filha de Deus, sem repreensão. No meio de quê? No meio de uma geração, de uma nação corrupta, perversa, entre o qual resplandeceis como luzes do mundo. Ora, nós fomos chamados para ser a luz do mundo, sal da terra.
E qual é o segredo para isso? Filipenses capítulo 2, versículo 16, retendo a palavra da vida. Como é que você retém? Como é que uma represa retém a água? É construída uma barragem, e aquela água fica em cima da barragem retida. Nós já temos uma barragem. A nossa mente, construída por Deus, com faculdades superiores, ela é essa barragem, ela é este baú. O nosso lobo frontal é onde nós devemos imprimir a imagem de Deus. É Ele que imprime em nós essa imagem. A nós só cabe buscar esta água, buscar este alimento, comer desse pão da vida. Ele diz: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E o que é a carne e o sangue de Jesus? A palavra, reter a palavra da vida para que possa gloriar-me no dia de Cristo e não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses. Aí no próximo livro, Colossenses capítulo 1, o do versículo 19 ao versículo 22, 23. Vamos ver o que Paulo continua dizendo. Irmãos, a Bíblia toda está falando do assunto do plano da redenção. De Gênesis a Apocalipse, os autores, os 66 livros, estão falando, todos deles, do pacto eterno, do plano da redenção, do Evangelho de Cristo. Paulo diz assim em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como aqueles que estão no céu. Então, por meio do sacrifício de Jesus, por meio do Calvário, por meio do sangue expiatório poderoso de Cristo Jesus, o céu e a terra foram reconciliados. Recebemos o direito de novamente fazermos parte da família de Deus. E ele diz assim no versículo 21, e vós que no outro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vós reconciliou. Nós já fomos reconciliados no pacto eterno. Nós só precisamos crer. Quem crer e for batizado será salvo. E crer, permitir que esta palavra, permitir que este evangelho produza em nós os frutos: santidade, pureza, mansidão, perfeição, retidão, vitória sobre todo e qualquer pecado. Paulo diz assim no versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dos seus olhos. Queridos, o que Jesus fez na cruz nos garante estes atributos. Essas palavras não são minhas, nem mesmo de Paulo, porque Paulo as escreveu porque ele recebeu a inspiração divina. Quando Paulo diz que no corpo da carne de Cristo, na carne de pecado, com a natureza pecaminosa, pela morte de Cristo, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Não somos nós que vamos declarar isso. É Cristo que está declarando a respeito daqueles que foram feitos filhos seus. Agora, é uma questão de crer. Eu creio nisso, ou eu creio no que os outros dizem? Ou eu creio no evangelho de Satanás? Porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, que só em Cristo está a verdade. E a verdade aqui está nos dizendo que no corpo e na carne de Cristo, por a sua morte, para nos apresentar, para apresentar a igreja, para apresentar a mim e a você, com essas qualidades aqui, com esses atributos aqui, que eu não tenho, que você não tem, mas que pela misericórdia de Cristo, pelo plano da redenção, pelo pacto eterno, pelo evangelho eterno, foi concedido a mim e a você, a igreja de Cristo. Sermos considerados santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dos olhos, diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé,
tem uma condição. Qual é a condição? Versículo 23 de Colossenses, capítulo 1. Ele diz assim: se, tem um se aqui, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Queridos, por que que existe tanto problema para compreender o evangelho eterno? Porque nós não lemos as escrituras. Se nós estivéssemos nos lavando, nos purificando no evangelho, nós não recorreríamos aos nossos irmãos. Irmãos, isso é mesmo verdade que está sendo dito? Pastor, ministro, fulano, é dessa maneira mesmo? Cristo deseja que a gente vá à fonte. Que fonte? A fonte da água viva. A Bíblia, o está escrito. Eu não usei nenhum texto de Ellen White até agora, eu só estou usando a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Embora eu tenha mencionado alguma ou outra coisa que Ellen White declare, para entender melhor, eu estou usando a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, e citei alguns versículos do Antigo Testamento. Então, se permanecermos fundados e firmes na fé e não nos movermos da esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu sei que o tempo está avançado, mas vamos ver 1 Pedro, nós já estamos aqui no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Nós poderíamos passar o dia todo, irmãos, aqui, vendo versículo após versículo sobre o que Deus quer fazer com a sua igreja, o processo de purificação, de santificação, o processo de perfeição cristã. Não, eu não estou falando de perfeccionismo, porque nós precisamos entender o que é perfeccionismo. Perfeccionismo, quando você vai ver à luz do Espírito de profecia, à luz da Bíblia, é exatamente imaginar que nós vamos ser transformados em um piscar de olhos. E o que vai ser transformado na última etapa da salvação, que é a glorificação, não é o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser transformado agora. Este é o tempo de ter o caráter de Cristo impresso em nós. Na glorificação, o que vai ser arrancado de nós é apenas a possibilidade de pecar, que ainda nós a temos e teremos até a volta de Jesus. Mas o fato de nós termos uma máquina de pecado, uma natureza pecaminosa, não quer dizer que nós vamos continuar pecando, nós temos que decidir parar de pecar, porque essa é a mensagem do Evangelho. Ora, se nós não cremos na vitória sobre todo o pecado, então nós não cremos em Cristo. É vã a nossa carreira. O que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16? Ele diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem é que está mandando a gente ser santo? É o ministro? Não, irmãos. É o grupo separatista? São os dissidentes? Não, irmãos, é a Bíblia, é o Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ou eu não creio em toda a Bíblia foi inspirada por Deus, como Paulo fala lá em Timóteo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para repreender, para corrigir, para educar e para ensinar em justiça. Será que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 não faz parte do Evangelho de Cristo? Eu não acredito nessa parte da Bíblia. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, fulano disse que é santo, não foi fulano não, meu irmão, é Cristo que está mandando, que está ordenando, que está declarando sobre a igreja, sede santos. É uma ordem divina. Agora, ou você crê, ou você não crê. Ou você crê no evangelho de Cristo, ou nós creremos no evangelho de Satanás. Qual é o evangelho de Satanás? É impossível parar de pecar.
Quem foi que criou essa doutrina há mais de 6.000 anos atrás? Satanás. Ele subiu lá no púlpito, lá no céu, e ele disse que era impossível guardar a lei de Deus, sendo que ele mesmo, que era o guardião da lei, tinha guardado por muito tempo. Mas como ele é o pai da mentira, e falar mentira é o que lhe é próprio, está escrito na Bíblia, então ele disse que era impossível parar de pecar, era impossível guardar a lei de Deus, se ele mesmo já tinha guardado. Ele foi o primeiro rebelde. E ele continua pregando esse evangelho, inclusive dentro do cristianismo. Infelizmente, inclusive nos púlpitos daqueles que declaram ser a igreja verdadeira. Então, vamos ver mais um texto aqui. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos gastar o nosso tempo abrindo as Escrituras, falando menos de nós mesmos e mais do que Cristo está falando à igreja. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O que Paulo diz aqui? Ele diz assim: tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando santidade no temor de Deus. Eu estou falando de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo, portanto, amados, estas promessas. Que promessas? Os juramentos de Deus sobre a sua igreja. Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Vamos ver o que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Está escrito assim: que concernente ao procedimento anterior, vos despojais do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Romanos capítulo 6, irmãos, tem vários versículos, vários. São vários versículos que nós podemos ver a mesma coisa, todos eles estão dizendo a mesma coisa o tempo todo. Romanos, capítulo 6, nós vamos ver só esse e mais outro versículo. Romanos, capítulo 6, versículo 19. O que que Paulo fala em Romanos 6, 19? Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Assim como outrora nós andamos, irmãos, em imundícia, em impureza, em pecado, agora mesmo Cristo está nos chamando, Cristo está jurando que nós nos apresentaremos os nossos membros. É por isso que Paulo, em Romanos, ele fala também: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. É uma promessa que Deus está fazendo para a igreja, não é um pedido. Se nós tão somente crermos nessas palavras, nós seremos justificados e se cumprirá em nós o que está escrito, porque Deus não é homem para mentir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1. Estudem esses versículos todos, não fiquem só com o que eu estou dizendo aqui, examinem por vocês mesmos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim, capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos em todos os que, em todo lugar, invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Era só a igreja de Corintos que podia ser considerada santa? Não, queridos, ele diz que todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Santidade é um privilégio da igreja, é uma promessa de Cristo para a igreja. Vamos ver aqui como que nós podemos, então, 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, abram aí, 1 João, capítulo 1,
versículo 7. O que que ele vai nos dizer lá? Ele diz assim: mas se andamos na luz, assim como está na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Será que nós cremos nessa mensagem, irmãos? Jesus não nos purifica de alguns pecados. 1 Pedro aqui, capítulo 1, versículo 7, está dizendo assim: se andamos na luz, assim como ele está na luz, o Pai está na luz. Então, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós cremos que nós temos um sumo sacerdote que intercede perante o Pai por nós e que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Se ele é poderoso para nos perdoar os pecados, ele também é poderoso para nos fazer andar em justiça, para nos fazer alcançar esta perfeição que ele está prometendo para nós, para nos purificar de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Não é de alguns pecados, é de todo o pecado, porque ele quer nos dar a mente de Cristo. É isso que está declarado, que ele nos dá a mente de Cristo. Vamos ver o que Tiago fala no capítulo 4, no versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos voltar aqui aos livros, Tiago 4, capítulo 4, versículo 8. O que Tiago fala para nós no versículo 8? Ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Como é que nós chegamos a Deus? Por meio da palavra. Por meio da palavra nós nos achegamos a Deus. Ele diz assim, no versículo 8, no capítulo 4 de Tiago: limpai vossas mãos, vós pecadores, purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Se a igreja não está vivendo esta realidade do evangelho eterno, do pacto eterno, do plano da redenção, então nós somos pessoas de duplo ânimo. E o Senhor está nos chamando esta manhã para nos achegar a Deus, para limpar as nossas mãos, para nós, ele diz assim, vós pecadores, purificai os vossos corações, ou seja, as vossas mentes. Purificai as vossas mãos, vós pecadores, purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Isaías também fala isso lá no capítulo 1, no versículo 16. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos e tirai diante de vós a maldade dos vossos atos. Ele diz assim: cessai de fazer o mal. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo, irmãos. Este é o poder de Deus. A justificação é plena e completo perdão dos nossos pecados. Se nós não cremos nisso, então nós não estamos justificados. É vão a nossa carreira, é vão a nossa fé. Paulo, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, ele diz: uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A oblação já foi feita, já foi oferecida. Cristo morreu por nossos pecados. Se nós não compreendermos isso, então nós não cremos, então nós não somos justificados, porque a justiça de Cristo é Deus criando em nós o que nós não temos. Lembre-se da oração de Davi no Salmo 51. Davi, que tinha sido um homem segundo o coração de Deus, mas que tinha caído em pecado, que tinha se tornado um homicida, que tinha se tornado um adúltero, que tinha quebrado a lei de Deus. Ao perceber a sua imundícia, ao perceber que toda a sua carreira, a sua vida piedosa antes do pecado não servia para nada, mas que ele precisava se reconciliar com Deus, então ele ora no Salmo 51, pedindo que Deus criasse nele o que ele não tinha, o que ele não possuía e que nem mesmo ele conseguia ter. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ou seja, uma mente pura, uma mente espiritual, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o mesmo
que lá no Salmo 119 tinha perguntado como o jovem poderia purificar puro o seu caminho, e que tinha respondido: escondi a tua palavra no meu coração, na minha mente, para não pecar contra ti. Se nós não aprendermos esta mensagem, se nós não vivermos esta mensagem, nós nos perderemos francamente dentro do movimento verdadeiro, dentro da igreja verdadeira, porque nós precisamos acreditar no Evangelho de Cristo, quando a justiça de Cristo é imputada em nós por meio da fé. Isso é justificação. É perdão completo, perdão não apenas para os nossos pecados passados, mas para nos manter sem pecado. Aquilo que Cristo disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Aquela palavra é para a igreja até os nossos dias, não sou eu que estou dizendo, foi Cristo que disse: vai e não peques mais. Se eu creio que há poder nestas palavras, então eu vou viver segundo esta promessa, porque fé é acreditar que a palavra fará o que disse. Que palavra? A palavra de Cristo. Foi Jesus que disse: vai e não peques mais. Ora, com que poder a mulher ia continuar sem pecar? Com que poder aquela mulher ia sair da prostituição? Com que poder a igreja do Deus vivo hoje vai parar de se prostituir? Espiritualmente falando, com que poder o remanescente vai fazer paz com Deus? Ele diz: e se apoderem da minha força e façam paz comigo. Ora, se apoderem da minha força e façam paz comigo. É com o poder da redenção. É com o poder deste plano da redenção. Porque o que Deus almeja de nós é que nós reivindiquemos o caráter dele. É que o caráter de Cristo seja manifestado na nossa vida, porque Deus está sentado no banco dos réus. Existe uma acusação contra o governo de Deus que foi feita há mais de 6.000 anos atrás, quando Satanás disse que era impossível guardar a lei de Deus. E nós precisamos agora nos apoderar das promessas de Deus, nos apropriar da justiça de Cristo, crer. Ele diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quando nós crermos, então ele fará em nós aquilo que ele disse. Ele produzirá na igreja aquilo que ele prometeu. E é nisso que nós temos que esperar. É na justiça de Cristo, é nas obras de Cristo. Redenção é Cristo criando no homem o que o homem não tem. Davi não tinha mais pureza, não tinha mais santidade. Davi tinha caído num pecado terrível. Davi tinha adulterado. Davi tinha quebrado toda a lei de Deus. Ele era um homicida. Então ele diz: agora, Senhor Deus, cria em mim o que eu não tenho. Renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. E é isso que Deus precisa criar na igreja dele hoje. Deus precisa fazer paz com a igreja. Nós precisamos fazer paz com Deus. Porque essa justiça, ela já é estendida a todos nós. Essa justiça imputada, todo mundo recebeu, mas eles precisam crer e se apoderar. E essa justiça precisa continuar sendo transferida, comunicada a nós por meio da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem. Tinha muitos textos aqui a ser apresentados, mas eu vejo que o que já foi apresentado até agora é suficiente, porque quem precisa nos convencer, irmãos, não sou eu não tenho mérito algum, poder algum, nem de convencer a mim mesma, mas é o Espírito de Deus que nos convence da verdade, da justiça e do juízo vindouro. Vamos nos colocar de joelhos e orar ao nosso Deus. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor Jesus, nós te damos graça pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Porque o Senhor tem nos alimentado de dia e de noite com o rolo das Escrituras, Pai. Porque o Senhor tem nos dado de comer e de beber da verdade, Senhor Jesus.
porque nós temos bebido da fonte da água viva, Senhor Jesus, e verdadeiramente tem se cumprido em nossas vidas, por intermédio da tua promessa, Senhor Jesus, aquilo que tu disse a respeito da tua igreja, que nós seríamos como árvores plantadas junto às correntes das águas, Senhor Jesus, que no devido tempo daria o seu fruto, e é fruto de justiça, Senhor Jesus. Não são frutos das nossas próprias obras mortificadas, Pai, mas são os frutos de Cristo manifestados na nossa vida, frutos de santidade, frutos de retidão, Senhor Jesus, frutos de pureza, Pai, porque em Cristo nós fomos mortos, a humanidade toda foi morta em Cristo, porque em Cristo nós fomos ressuscitados, ressurgidos das sepulturas, Pai. Porque em Cristo toda a humanidade foi batizada, Senhor Jesus. Foi limpa, foi purificada dos pecados, Pai. Porque em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais, porque está escrito que nós estamos assentados contigo nos lugares celestiais, Pai. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que está escrito, Pai, no teu evangelho, Senhor Jesus. E nós temos que crer nisso, Pai, nós temos que esperar que esta mensagem se cumpra na vida da igreja, Pai. É o Senhor quem nos chama para ser santos, Pai. É o Senhor quem nos chama para ser irrepreensíveis, Pai. É o Senhor quem nos chama para acreditar nesta mensagem. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E fé é esperar que as palavras de Cristo se cumpram na nossa vida. De fato, não há pureza em mim, Senhor Jesus. De fato, não há santidade em nós. Mas o Senhor disse: sede santos como santo é aquele que vos chamou. E é nestas palavras que nós vamos esperar. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta, mas o Senhor realizará o querer e o efetuar. E a boa obra que o Senhor começou na minha vida e na vida dos meus irmãos, e na vida de todo aquele que crê, na vida do remanescente, o Senhor há de terminar, Senhor Jesus. O Senhor há de completar a obra de justiça, Pai. E o Senhor há de nos salvar, e nós haveremos de fazer parte do mural dos santos, dos justos, assim como os patriarcas e profetas estão escritos lá em Hebreus 11, Senhor Jesus. Pai, porque naquele mural, Senhor Jesus, tem escrito o nome de Raabe, a prostituta, que foi santificada e justificada, porque naquele mural, Senhor Jesus, e também em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, tem escrito o nome de Betseba, Senhor, aquela mulher adúltera que traiu o seu marido, mas que se arrependeu e foi justificada pelo sangue de Cristo, porque naquele mural de Hebreus 11 tem o nome de Davi, que foi um homicida, um adúltero, Senhor Jesus, um invejoso, Senhor, que cobiçou a esposa do próximo, mas que se arrependeu e nele foi imputada a tua justiça, Senhor Jesus. Porque tem Salomão, aquele que foi sábio, mas que caiu em pecado, e a ele também foi imputada a tua justiça. E todos aqueles que nos antecederam, Senhor Jesus, Abraão, Isaque, Jacó, e as 12 tribos de Israel estão ali, Pai, representadas, sem mácula, sem culpa, irrepreensíveis, Pai. Como nós cremos que o Senhor levantará agora, nesta hora, Pai, neste tempo para qual nós fomos chamados, o Senhor levantará uma igreja, Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor Jesus, porque está escrito, Senhor Jesus, que o Senhor as tenha escrita na palma das tuas mãos, que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados por aquele que não erra, por aquele que conhece o princípio desde o fim. E é nisso que a nossa fé está amparada, Senhor Jesus. E é nisso que nós temos crido e esperado, Senhor. Faça-se a tua justiça na minha vida, Senhor Jesus, na vida da tua igreja, não porque há méritos em nós, Senhor Jesus, mas porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Porque o Senhor tem nos atraído com amor eterno, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação deste mundo, porque o Senhor assumiu os riscos, Pai,
porque o Senhor pagou o preço pelo meu pecado. E o Senhor não é ministro de pecado, o Senhor é ministro de justiça. E o Senhor é o ensinador de justiça. E esta manhã, eu declaro, Senhor Jesus, que em justiça o Senhor nos ensinou e o Senhor nos purificou, porque está escrito que pelas tuas palavras nós somos limpos. E esta manhã nós fomos lavados, remidos e purificados pelo sangue daquele que vive a interceder por nós. Senhor, eu oro na certeza, na convicção de que os teus ouvidos estão sempre abertos para o clamor da igreja, Senhor, para a oração daquele que é feito justo e justificado em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, pelos méritos do sangue expiatório de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meu Pai. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vertes que tão alvas são. Nós, pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais top pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém.